3 de janeiro de 2026, forças especiais americanas invadem Caracas no escuro da madrugada. Nicolás Maduro é arrancado da sua residência e levado algemado para os Estados Unidos. Mas o que ninguém conta é que o seu julgamento pode explodir o tabuleiro geopolítico global. Mas e se isso for só apenas a ponta do iceberg? Fique comigo até o final desse vídeo, pois você não vai acreditar no que vem por aí. Vamos aos fatos que a mídia mainstream adora simplificar. No dia 3 de janeiro, explosões ecoam em Caracas. Maduro e sua esposa, Cília Flores, são detidos em uma operação ousada dos Estados Unidos. Bombardeios seletivos, captura do presidente e de sua esposa e extração rápida para Nova York por um navio de guerra norte-americano. Acusado de narcoterrorismo, conspiração para traficar cocaína e posse de armas, ele se declara inocente na primeira audiência, mas nega até hoje ser ex-presidente. Na sua cabeça, ele ainda governa a Venezuela. E é aqui que surge o enigma. Por que agora? Sanções há anos, mas essa captura sorrateira veio após décadas. Há sinais silenciosos que ninguém te conta. Será que estamos vendo uma narrativa orquestrada? Ou há uma verdade oculta que poucos ousam questionar? Fique ligado, o julgamento mal começou. Agora vamos ao que interessa, que é o coração da trama. O julgamento no Tribunal Federal de Manhattan. Maduro enfrenta 4 acusações graves, 3 de conspiração para narcoterrorismo e uma de importação de cocaína, crimes que carregam apenas mínimas de 40 anos, podendo chegar à prisão perpétua. Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores desembarcaram na cidade de Nova York no mesmo dia 3 de janeiro, aonde foram levados sob custódia para o centro de detenção metropolitana no Brooklyn, New York, aonde daria início a seu julgamento. Julgamento esse que terão 5 fases até o momento da sentença. Começando pela primeira fase, que já aconteceu em janeiro, no dia 5 de janeiro, é a fase que basicamente para o réu responder se ele se identifica culpado ou não. O tal do guilt or not guilt. E claro que nessa primeira fase ele pleiteou por não ser culpado, como de praxe. Essa fase é rápida, sem enrolação. Em seguida vem a fase 2, que é os motions ou as moções. Também aconteceu agora dia 26 de março, semana passada. Essa fase foi praticamente para uma tentativa de arquivamento das denúncias por parte de seus advogados, alegando violação de imunidade presidencial e sanções que bloqueiam fundos para advogados. O juiz, após avaliar as questões preliminares, manteve a ação contra Maduro e sua esposa. Em seguida, entraremos na fase 3, que é a discovery. Ainda sem uma data marcada, essa etapa do julgamento de Maduro focará na apresentação de provas, ou seja, documentos, depoimentos de delatores, ligações com cartéis colombianos. Será o momento em que o governo dos Estados Unidos colocarão tudo o que eles possuem de provas contra Maduro usando as leis americanas. Após essa etapa, entraremos no julgamento, que é a fase 4, que é o julgamento propriamente dito. É o momento do júri ouvir testemunhas. Essa etapa é a mais demorada e pode durar meses para chegar ao seu final. E aí chegaremos na quinta e última fase, que é o momento mais esperado por todos, que é a sentença final do juiz. É aqui que a tensão explode. Então vamos falar de quais opções ele tem. Primeira opção é não reconhecer os crimes. Julgamento completo, corre o risco de pegar prisão perpétua. Os Estados Unidos têm provas sólidas de cartel dos Solares e ele como líder. Segundo, reconhecer culpa, e sua pena pode ser reduzida para 20 e 30 anos, talvez regime semiaberto após uma cooperação mínima. Terceiro, assinar uma espécie de delação premiada nos Estados Unidos, também conhecida como plea deal. Aqui ele revela tudo: narcotráfico, corrupção, aliados, quem são os envolvidos. A sua pena pode ser abatida para 10 a 15 anos e uma possível extradição futura. Mas se ele entregar governos parceiros, Rússia, China, até influências no Brasil, o circo pega fogo, não é mesmo? Diante de todas essas opções, podemos traçar vários cenários para o fim do julgamento. Cenário número 1, otimista para o Maduro. Defesa vence, consegue contestar todas as provas, o caso é arquivado por imunidade do chefe de Estado, ele volta como herói anti-imperialista. Esse é o cenário que eu acredito ser o mais improvável, tá? Tendo em vista tudo que os Estados Unidos tiveram que fazer e arriscar para conseguir a sua captura. Dificilmente ele sairá impune. Cenário pessimista para Maduro, condenação perpétua, e a Venezuela passará por uma transição forçada por Trump. Essa é a que eu acredito mais factível de acontecer. Talvez não uma perpétua,
60, mas pelo menos 40 anos ele pega. Cenário ambíguo. Ele assina um acordo secreto, terá uma pena leve, mas concessões geopolíticas. Petróleo para os Estados Unidos e fim da aliança com o BRICS. Também acho difícil de acontecer. Perigo real reside nas implicações. Parceiros de Maduro tremem. Irã perde rota de drones. Rússia, um aliado chave na América Latina, lembra da Guerra Fria? Narrativas oficiais diziam liberdade, mas e os interesses por trás? Países como o Brasil sentem o baque. Risco geopolítico nos mercados, real desvalorizando. E se isso for o dominó que derruba o eixo anti-Estados Unidos, afinal de contas, assim como eu sempre digo aqui, a geopolítica é um jogo de xadrez. E o mais importante aqui é não deixar que o seu adversário chegue na rainha. Mas espere, o plot twist que poucos veem, ou seja, a grande questão é, algumas fontes nos Estados Unidos sussurram, Maduro tem trunfos, registros de financiamentos de campanhas estrangeiras, provas de interferência em eleições latinas, e se ele resolver entregar tudo em uma delação? Imagina, nomes de líderes aliados em esquemas de lavagem via narcodólares, Cuba perde seu protetor, China vê petroleiras ameaçadas e o Brasil. Pressões inéditas no tabuleiro político. O que poucos percebem, essa prisão não é só justiça, é geopolítica nua e crua. Trump monitorou a operação de Mar-a-Lago. Como na captura de Noriega nos anos 80, prometiam democracia, mas veio instabilidade. As peças se encaixam de um jeito que a maioria não está pronta para ver. E se Maduro for apenas um bode expiatório? A grande questão é, quem sai ganhando no fim? Diante disso tudo, qual é a sua leitura? Estamos à beira de uma reviravolta no tabuleiro geopolítico. Venezuela como pivô para o domínio americano ou a prisão de Maduro não mexe em nada, só mais uma manchete? E se a delação deles por aliados inesperados? Qual cenário você aposta? Perpétua, acordo ou liberdade? Deixe sua teoria nos comentários. Otimismo, pessimismo ou twist? A resposta pode estar na nossa coletividade. Fique ligado sempre no nosso canal, por aqui tem informações extremamente relevantes sobre o mundo de finanças e geopolítica. E ative as notificações e vamos desvendar tudo isso juntos. E se esse vídeo te deixou pensando, já curte agora mesmo, inscreva-se no canal para mais análises sem filtro sobre geopolítica e ative o sininho para continuar recebendo notificações de vídeos novos. O próximo capítulo dessa saga pode sair a qualquer momento, então compartilhe com quem precisa acordar. Nós somos os que questionamos tudo juntos e até a próxima e fui!